Vejam o que acontece para sua tristeza. Ele vai para o alpendre, rumo à saída da casa, querendo escapar dali. E quando ele vai, o texto diz, foi ele visto por outra criadinha. Outra criadinha aparece. Os minions. É o ataque dos minions. Outra criadinha aparece. De onde saiu essa menininha? De onde saiu essa criadinha? E ela aparece ali também. Mas essa criadinha, ela não fala com Pedro. Ela é um pouquinho mais espevitada. Ela é um pouquinho mais escandalosa. Ela é uma menininha, uma criadinha, um pouco mais faladeira e um pouco mais ousada. Ela não fala com Pedro. E pelo jeito não é uma moça muito educada. Ela aponta para ele e diz para os que ali estavam. Veja o que ela faz. Imagina, aqui os jovens iam dizer o quê? O mico que Pedro passa aqui. Ela aponta para ele e diz, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ela não fala com Pedro, fala com eles. Mas notem bem, neste ponto, existe algo muito grave acontecendo. Me acompanhem nisso. Acompanhem o meu raciocínio aqui. Esta moça, quando ela aponta o dedo para Pedro e diz, este também estava com Jesus, ela não fala o Galileu, como a primeira falou. Ela diz outra coisa. Ela aponta para Jesus, ela aponta para Pedro e ela diz, este também estava com Jesus, o Nazareno. Neste momento, isto deveria causar em Pedro um impacto muito maior. Por quê? Porque quando ela disse, ele estava com Jesus e chamou Jesus de o Nazareno, isso deveria causar em Pedro um impacto muito maior. Por quê? Para que os irmãos entendam por quê, os irmãos devem voltar para Mateus 2. Os irmãos voltando para Mateus 2 vão entender a força dessas palavras. Os irmãos vão entender a técnica de Mateus. Mateus é um hábil escritor. Mateus, ele quer mostrar o grau de gravidade do que Pedro fez. Veja o que está escrito em Mateus 2, 23. Abra sua Bíblia, volte algumas páginas e veja o que está escrito nesse trecho, Mateus 2, 23. Vejam o que diz. O texto diz assim, e foi habitar, falando aqui sobre Jesus ainda menino, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. O que foi dito pelos profetas? Ele será chamado Nazareno. Naquele instante, diante de Pedro, uma profecia messiânica se cumpriu. Pedro viu, naquele instante, saindo da boca daquela criada espevitada, Pedro viu, naquele instante, saindo da boca daquela moça, ele viu uma profecia messiânica se cumprindo ali diante dos seus olhos. Ela disse, ele estava com Jesus o Nazareno. E cumpriu a profecia messiânica. E Pedro se viu ali diante da profecia cumprida, ali, na sua face. E o que ele fez? O que ele fez? Qual foi sua resposta? Qual foi sua reação diante daquela evidência?
Qual foi sua reação diante daquele fato extraordinário que se cumpria ali diante dos seus olhos? O texto diz no versículo 72, e ele negou outra vez. Como podemos chegar nisso? Nós aqui da nossa igreja temos tido contato todos os domingos com várias profecias messiânicas. Todos os domingos. Todos os domingos o pastor sobe aqui no púlpito e mostra para vocês que Jesus, o Messias, que Jesus é o Messias, que Jesus o Nazareno é o Messias. E temos visto isso, temos olhado a sua história e vemos que a sua história realmente cumpre as profecias do Antigo Testamento, provando quem ele é. É possível que nós, diante de tantas evidências de que Jesus é o Messias prometido, é possível que nós o neguemos? O autor Mateus mostra que sim. Mesmo sabendo, mesmo vendo em Jesus ali o cumprimento dessas coisas todas, é possível que nós o neguemos. O texto diz, e ele negou outra vez. Mas vejam, há um acréscimo agora. Ele negou com juramento. Ele acrescentou à sua negação um juramento falso. Jesus tinha condenado isso quando ele mencionou o seu Sermão do Monte. Ele disse, ouvistes o que foi dito, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, ele ultrapassou isso, não jurem por nada, antes seja o seu dizer sim, sim, não, não. Pedro não cumpriu nem o que Jesus ensinou, nem o que os antigos ensinaram. Ele jurou falso. Ele disse, não conheço tal homem. Não sei quem esse homem é. A negação de Pedro vai se agravando. A negação de Pedro vai tomando um vulto maior.